Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Ao natural, gente. Em ritmo de jogo treino, o Bahia goleia o Juventude 3-0, sem correr muitos riscos, sem sofrer muito defensivamente, naturalmente criando as chances de gols desde o primeiro minuto de jogo, quando o Pulga perde um gol sem goleiro, num cruzamento de Santiares, o William José desvia de cabeça, Gustavo de ponta de dedo faz uma defesaça e Pulga já perde o primeiro gol com 1 minuto e meio, 2 minutos de jogo, praticamente com o goleiro batido na pequena área. E aí foi só questão de tempo. Questão de tempo para o Bahia fazer 1-0, 2-0 e no último lance da partida, Lúcio Rodrigues fazer 3-0 e concretizar a goleada. O Bahia nesse momento é o quarto colocado da Série A com 28 pontos. Nesse momento não dá para se projetar título, óbvio que não. O elenco do Flamengo é muito melhor do que o Bahia e já descolou, né, irmão? São 8 pontos a mais de diferença que o Flamengo tem em relação ao Bahia. Ah, então o Bahia tem um jogo a menos em relação ao Flamengo. O Bahia tem 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro. Verdade. Quando o Bahia igualar o número de jogos do Flamengo, se o Bahia ganhar, né, o Bahia vai chegar a 31. E aí ficaria a 5 pontos do líder Flamengo. Quando o Bahia igualar o número de jogos do Cruzeiro, se o Bahia ganhar os 2 jogos, o Bahia vai a 34. Já pode igualar a pontuação do Cruzeiro, mas não pode ultrapassar o Cruzeiro pelo saldo de gols. Só que o Palmeiras também tem um jogo a menos em relação ao Flamengo e 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro. Então não dá para ficar projetando aqui título, o Bahia vai brigar pelo título. Não. O Bahia vai ficar mais ou menos por aí durante toda a competição. Na quarta colocação, terceira, quinta, vai ficar flutuando muito por aí. Por quê? Porque joga um grande futebol, porque tem um grande elenco, um bom elenco pelo menos, em relação da temporada passada. E o Rogério Ceni faz um bom trabalho em 2025, apesar dos pesares. Apesar de algumas decisões que eu discordo muito, principalmente na Sul-Americana, mas esse debate da Sula já foi. O Bahia tinha que dar uma resposta, depois daquela eliminação que pra mim foi vergonhosa contra a América de Cali, por todo o enredo e contexto da partida, tá, gente? O Bahia tem um time muito melhor do que o América de Cali. O Bahia, se você for pegar a média dos 2 jogos, o Bahia jogou mais do que o América de Cali. O Bahia criou mais chances de gols do que o América de Cali. Mas foi incompetente e entregou gols ao América de Cali. Na Fonte Nova, primeiro, a estratégia de Rogério Ceni foi errada. Ter colocado metade do time reserva na titularidade e colocar um time misto num jogo difícil contra o time tarimbado, meu irmão, não dá. Mas quando entra os titulares, o Bahia cria 2, 3 chances claras e perdeu todas. Aí lá na Colômbia entregou os gols. Entregou os gols. Aquele gol, o primeiro gol, foi um gol dado praticamente, numa falha bizarra de Marco Felipe. E o América de Cali faz 1-0, depois no último lance faz o 2-0. Então assim, a forma como o Bahia foi eliminado pra mim foi vergonhosa, o enredo, né? O Bahia basicamente implorou pra ser eliminado, pô. Colocou tudo ali a perder e acabou perdendo. Por quê? Pelas suas próprias incompetências. Lógico que tem a competência do América de Cali, mas o Bahia, pra mim, se tivesse um pouco mais focado nos 2 jogos, colocado os titulares na Fonte Nova, muito provavelmente estaria agora nas quartas de final para enfrentar o Fluminense. Aliás, oitavas de final. Bom, então a torcida exigiu uma resposta, e a resposta veio da forma imediata, da melhor forma possível, que foi goleando o Juventude. E assim, gente, o Bahia nesse momento está a um pontinho aqui do quinto, Bragantino, que tem 27 pontos. Mas o Bahia tem 2 jogos a menos em relação a esse próprio quinto colocado. Aí você pensa, isso é muito bom, porque a tendência é que o Bahia abra uma gordura para o quinto. Não exatamente, porque o Botafogo, que tem um pontinho ali de diferença para o Bragantino, e é o sexto, também tem 2 jogos a menos em relação ao Bragantino. Tem o mesmo número de jogos em relação ao Bahia. O Mirassol, aqui já é um patamar abaixo, porque o elenco do Mirassol é muito pior do que o do Botafogo e muito pior do que o Bahia. Aí o Mirassol também tem 15 jogos, também pode encostar no Bahia com esses jogos a menos, mas não é a tendência. A tendência é que o Bahia descole muito do sexto. E o sexto tende a ser o Bragantino. Ele vai perder posições aí com o decorrer da Série A. Então, assim, a campanha do Bahia é muito boa. E deu a lógica, né, gente? O Juventude é o pior visitante da Série A. 7 jogos, 7 derrotas. Saldo de menos 23. 24 gols sofridos e apenas 1 gol marcado. O Juventude já tomou goleada de quase todo mundo fora de casa. Tomou de 6 do Flamengo, 5 do Fortaleza, 4 do Cruzeiro e agora 3 do Bahia. Um time que tem a pior defesa do campeonato, é o vice-lanterna da competição e a pior defesa disparada do campeonato com 32 gols sofridos, a tendência é a queda para a Série B. O time de Juventude, para mim, é um dos mais limitados da competição, a tabela mostra um pouco disso, e a defesa é uma peneira, é goleado de todo mundo basicamente fora de casa. Esquece, mano, tu não vai escapar da Série B não, tu vai cair para a Série B muito provavelmente, se não tiver grandes mudanças radicais, esquece, já foi, tá? Bom, vamos passar aqui para análise do jogo. E o Bahia jogando como mandante nessa Série A tem uma excelente campanha.
é o terceiro melhor mandante com um jogo a menos em relação ao Cruzeiro, um jogo a menos em relação ao Flamengo. O Bahia tem 20 pontos conquistados em 8 jogos, 6 vitórias, 2 empates. Se o Bahia ganhar esse jogo a menos em relação ao Cruzeiro e ao Flamengo, o Bahia pode assumir a liderança em relação ao fator mando de campo, né? Jogando como mandante. E tá muito descolado ali do quarto, que é o Botafogo, que beleza, tem um jogo a menos em relação ao Bahia, mas tem 5 pontos a menos também. Então, a campanha do Bahia na Fonte Nova, ela é quase que impecável, um aproveitamento de quase que 100%. Mais de 35%, né? Bom, vamos passar aqui agora para análise do jogo e os gols também para vocês. Uma vitória bem a lá Grupo City, né? Antes disso, a Montenegro Cargas de Transmissão aqui a todo vapor. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Embora, rapaziada, primeiro gol trabalhado de pé em pé. Que na verdade todos os gols do Bahia foram trabalhados de pé em pé. Não teve aquela marcação, pressão que o Bahia roubou a posse no campo de ataque e acabou fazendo gol ali e tal. Não, não teve isso. Se bem que o Bahia, lógico, joga com posse de bola, joga marcando pressão, não é um time que joga de forma covardada. Mas como o Bahia joga em casa e com a posse de bola vai tentar agredir o Juventude de pé em pé, o Juventude aqui tentou esboçar essa marcação, pressão aí nos primeiros minutos de jogo, não deu muito certo. O Bahia já começou a criar uma chance claríssima com 2 minutos de jogo, que foi o gol perdido de Pulga. Teve a chance do Juventude com o Gabriel Talhari, que ele, numa jogada de contra-ataque, ganha na velocidade e na farrapada de Gabriel Xavier, ele sai cara a cara com o Ronaldo, na verdade, só que na finalização a bola sofre um desvio nos pés de David Duarte. A bola pega no travessão e desce. O Juventude deu azar. Se tivesse com um pouquinho mais de sorte, o Juventude poderia ter aberto o placar, montado aquela retranca e talvez segurado a vitória até o último minuto da partida. Sei lá o que ia acontecer. Teríamos um outro jogo na Fonte Nova. Mas como o Juventude não fez o gol, o Bahia marcou o primeiro gol ainda no primeiro tempo. É mangalho, meu patrão, não tem muito pra onde correr não. Ó, jogada de pé em pé. Ronaldo, David Duarte e Caio Alexandre. As jogadas sempre se iniciam com Caio Alexandre. É sempre o cara do passe vertical. E aí Juba fazendo essa função quase que como segundo volante, né? Ele sai aqui, ó, do setor da lateral esquerda, que é onde ele joga, para se aproximar de Caio Alexandre e fazer a jogada por dentro. E vem sendo muita característica de Juba nessa temporada, né? Na temporada passada ele ficava muito preso, com Tassiano ali um pouquinho mais deslocado pela esquerda. E na direita, Rogério Ceni liberava muito Santiago Arias. E Juba ficava muito preso no campo de defesa. Só que uma das principais valências de Juba e qualidade é a bola no pé próximo da grande área. Ou para finalizar, ou para passar para alguém, para achar algum companheiro na cara do gol, para finalizar a bola em gol, como o Juba já fez vários gols nessa temporada. Então assim, a principal virtude de Juba não é a marcação, e sim o apoio no ataque, né? Bom, Juba solta o passe aqui na ponta direita para Everton Ribeiro já soltar o passe aqui para Ademir. E o que Ademir tá jogando de bola, e o que Ademir tá correndo em campo, meu amigo, é um absurdo o que Ademir tá fazendo, tá? É um absurdo. E foi uma jogadaça de Ademir pela ponta direita. Eu vou até parar aqui. Cara, Ademir, depois da parada do Super Mundial, pra mim é o melhor jogador do Bahia. Eu tô pegando um recorte recente, né? De 4, 5, 6 jogos por volta disso. Impressionante como ele tá ganhando todos os duelos. Ele dribla com a maior facilidade do mundo. Faz jogadas verticais. Tá finalizando muito bem nessa volta depois do Super Mundial. Tá achando os companheiros na cara do gol. Cara, Ademir tá um ponta completo. Faz gol, dá assistência, tem um drible muito forte, tem uma velocidade absurda. Assim, Ademir vem jogando muita bola. Eu acho que é a melhor... Acho não, tenho certeza. É a melhor temporada de Ademir com o Bahia, com a camisa do Bahia. Ele chegou lá em 23, 24, 25. Essa é a melhor temporada disparada de Ademir com a camisa aí do Bahia na Série A, tá? E assim, jogadaça, tá aí... Cara, a velocidade que Ademir tá imprimindo, a explosão de Jean Lucas entrando na grande área é bem característica dele e é bem característica do jogo do Bahia. Cara, é difícil parar, cara. Ainda mais o Juventude que tem um elenco limitado. É muito, mas muito difícil parar. Eu fico imaginando o meu esporte no próximo final de semana, tendo que parar Ademir jogando em velocidade, contragolpe, Pulga também correndo pra caramba, Jean Lucas atacando espaço, Everton Ribeiro jogando muita bola, um dos maestros do Bahia ali no meio campo. É um trio do meio campo completo isso aqui, Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro.
Everton Ribeiro, apesar da idade, volta para marcar, volta para recompor bem na marcação. Lógico que não é um marcador, mas ele volta para recompor legal na marcação. Ele, às vezes, consegue bons desarmes. Ano passado, eu lembro que até Baraúna fez um vídeo sobre isso. Everton Ribeiro tinha mais desarmes do que Jean Lucas e Caio Alexandre, pô. Na reta final da Série A do ano passado, Everton Ribeiro, que é meio atacante, tinha mais desarme do que Caio Alexandre e Jean Lucas, pô. Então esse é o nível de entrega de Everton Ribeiro nas partidas. E ontem fez mais um ótimo jogo, a bola sempre passando por ele. E o Bahia, obviamente, construindo várias e várias jogadas, a bola saindo dos pés de Everton Ribeiro. E mais uma vez, ó, a origem da jogada sai com quem? Caio Alexandre do segundo gol. A bola passa por William José, chega para Luciano Juba, 1, 2, 3 toques, vem para Eric Puga, do campo de defesa até o campo de ataque. Ao natural, Puga solta o passe aqui para Everton Ribeiro, que já dá o tapinha de primeira. No bate e rebate a bola sobra para Caio Alexandre, que ele já tenta essa achada. Isso é outra característica do Bahia. É um time que sempre tenta essa achada aqui, ó. Com Caio Alexandre próximo da meia-lua, para tentar achar, sei lá, uma infiltração de Jean Lucas, um corredor Juba passando, o Eric Puga, o Ademir. É bem característica de Caio Alexandre, esse balãozinho por cima, ou um passe tentando quebrando linhas ali por baixo também, né? É bem a cara do Bahia, desse Bahia de Rogério Ceni. E mais uma vez, Jean Lucas aparecendo na grande área para finalizar a bola em gol. Ó, a bola vem para Everton Ribeiro, ele corta a marcação e finaliza. Seria pênalti, tá? Mas no rebote o juiz deixou o jogo rolar. Jean Lucas finaliza e faz 2-0 para o Bahia. Mais uma vez, Jean Lucas dentro da grande área aparecendo para finalizar a bola em gol. E o 3-0, eu já vou passar aqui pro final, tá, gente? O 3-0 acontece com o Lúcio Rodrigues. Mais uma vez o Bahia trocando passes de pé em pé no campo de ataque. Jean Lucas tocou errado até, né? Mas Azevedo sempre entra ganhando os duelos, né? Cara, isso é bem a característica do Bahia, mais uma, né? Azevedo sempre entra no lugar de Caio Alexandre, de primeiro volante. E normalmente ele entra bem. Ganhando os duelos, ganhando as divididas, não desistindo da bola. E ele recuperou essa posse aqui. Porque se ele fosse um jogador preguiçoso, não, tá 3-0 já. Ele nem se entregava nessa bola. E ele consegue recuperar a posse aqui já no campo de ataque. A bola vem para Kaique, que acha um passe entre as pernas do defensor do Juventude. E o William José, cara a cara, finaliza no meio do gol. Gustavo não conseguiu fazer a defesa. 3-0. Não dá para falar que Lúcio desencantou, porque pelo amor de Deus, né, gente? O jogo já tava ganho. Último lance da partida. Uma bola cara a cara. Não é mais do que a obrigação aí do Lúcio Rodrigues, ganhando um belíssimo salário, fazer esse gol. Depois de tantos gols que ele desperdiçou, né? Então, Lúcio Rodrigues não fez mais do que sua obrigação nesse gol aí, que foi um presente entregue por Kaique, que entrou bem também ontem no jogo, tá? Ao natural, gente, ao natural, Bahia vence, goleia 3-0, sem muitos riscos, sem muito desespero, sem sofrer gol, sem Ronaldo ter que fazer nenhuma defesa. Quando você olha para a estatística é meio bizarra, porque assim, o Bahia ao todo finalizou muito mais do que o Juventude, lógico, teve muito mais posse de bola, e o Juventude não chutou uma bola na barra. A única foi a finalização de Gabriel Talhari, que a bola desvia e David Duarte pega no travessão e desce. Mas aquilo ali se contabiliza a bola na trave, né? Ronaldo não teve que fazer uma defesa em toda a partida. Então assim, 17-13 finalizações, 6-0 em chances claras criadas, 2-1 escanteios para o Bahia. O goleiro Gustavo teve que fazer 5 defesas, enquanto o Ronaldo foi um mero telespectador. Se eu estivesse na barra do Bahia, o resultado seria o mesmo. 3-0 para o Bahia. Então assim, um resultado incontestável. Parabéns ao Bahia, 3 pontos merecidíssimos. Tamo junto, rapaziada. Deixa o like aqui para fortalecer, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente.